Professor? Qual que é o nosso tema que nós iniciamos no último momento da aula, no último dia passado? A gente estava falando sobre a Anhanguera Bueno e a gente também começou a falar sobre os bandeirantes e as bandeiras. Uhum, justamente. Então, é um pouco sobre a história de Goiás, né? Sobre a história de Goiás. Aí a gente até conversou naquele dia, né? Qual que era o nome anterior para a cidade de Goiás? Hoje é a cidade de Goiás. Como é que era o nome anterior? Foi Vila Boa de Goiás, aí depois foi Arraial. Nossa, professor, esqueci. Arraial. Eu esqueci, professor, realmente. Eu não sei. Mas eu sei que foi Vila Boa de Goiás, cidade de Goiás, e a outra, o primeiro nome eu havia esquecido. Professor Caio, eu tenho duas coisas para comentar. A primeira é porque nesse dia que teve essa aula, se eu não me engano, eu comuniquei com o professor Cláudio que eu tive que sair da aula na terceira aula, se eu não me engano, porque eu estava em Goiânia e eu estava vindo para o Iporá. E aí eu perdi praticamente a quarta aula, a quinta aula e a sexta aula. E nessas aulas eu acreditava do senhor. E aí o senhor pode dar só uma explicada, tipo, bem rápida, claro que só se o senhor quiser, porque não teve como eu participar. Ei, Luiz Paulo, você tem cada proposta interessante. Mas assim, isso vai acabar logo, porque essa semana eu não tive... Ah, professor, lembrei. Arraial Santana. Santana, uhum. Luiz Paulo, a gente sempre dá uma retomada mesmo para começar a aula e aí você vai pegando aqui, tá? Sim. E, professor, a minha última pergunta essa cidade de Goiás que a gente está falando é Goiás Velho hoje em dia, né? Olha aí, olha que ofensa. Como que você pode, Luiz Paulo? Eu ia falar isso, professor. Como você pode Goiás falar Velho uma nunca coisa foi dessa? nome. Não chama a cidade de Goiás Velho, respeita as pessoas mais velhas, ô Luiz Paulo. Tô brincando, não, Luiz Paulo? A questão é a seguinte, teve uma mudança no nome da nova capital, que também chama-se Goiás, entendeu? Nós estamos no estado de Goiás, a primeira capital era a cidade de Goiás, e a nova capital é a cidade de Goiás. Lembra? Nós fizemos isso aqui, não foi, gente? Goiânia, Nova Goiás. Goiânio, né? Nil Goiás. E o Nil virou esse Nia, viu, ô Luiz Paulo? Então, assim, Nova Goiânia, ou Nova Goiás, quer dizer. Nova Goiás, igual o Gustavo acabou de falar aí pra gente. Então, ou seja, se tem uma Nova Goiás, qual que é o nome da antiga Goiás? Então tem que ser Goiás Velha, né? Agora eu entendi, professor. Eu pensava que, tipo, era uma única cidade, eu pensava que era Goiás Velho, e tinha esses nomes tudo. Não, mas aí no caso... tem aqui uma história dos nomes, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Professor, o aluno Heitor Henrique, do 8º ano B, tá pedindo para o senhor aceitar ele. Então ele deve estar entrando na aula errada. Vocês conseguem tirar o link aí e mandar para ele? Vocês sabem fazer, né, gente, ou não? É só ir lá, você vai lá nos participantes da reunião e vai em compartilhar o link. Aí você vai lá nos participantes e compartilha. Ele deve estar, porque na minha aqui não tem esse negócio de aceitar, entendeu? O pessoal já entra direto. Então ele deve ter algum erro aí de link, que ele está com o link errado lá, tá? Então tá entendido essa parte aí, né, Luiz Paulo? Sim, nós estamos falando da cidade de Goiás, ou da Goiás Velho, que você quer, aqui, ó. Essa imagem que nós colocamos aqui no início, né, gente? Tá compartilhando, meninos? Não, professor, não consigo ver sua tela. Tá. Então, veja, aqui você tem justamente esse contraste, né? De um lado da tela aqui eu tenho o Goiás novo, né? A Goiânia nova, aqui a Goiânia, toda moderninha. E do lado de cá eu ainda tenho a Goiás, que é velha, né? Cidade de Goiás. Mas aqui no histórico, nós tivemos umas datas, né? Vamos lembrar das datas? Qual que é uma data relevante para esse momento da história que diz respeito muito mais aos bandeirantes do que a Goiás? Viu, Gustavo? Então, ou seja, nós temos aqui, ó, quando é que descobriram Minas Gerais? Olha a data. 1690. Então, ouro em Minas Gerais. Depois, para vocês terem uma ideia, eles passaram direto. Eles foram parar lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso. 1719. Descobriram aqui o povoado de Cuiabá, que é atual Mato Grosso, né? Então, só que por que atrasou aqui? Porque, na verdade, o Anhanguera, né, o Diabo Velho, apelidado pelos índios, né, o Bartolomeu Bueno Velho, pai, ele morreu. Né, morreu. O filho dele era jovem ainda. E o filho dele chamava-se também Bartolomeu Bueno.
né? Que tem aqui a rua do lado do Colégio Ariston que desce aqui, ó, chama-se Bartolomeu Bueno, né? Esse Bartolomeu Bueno da Silva, que é o filho do Bartolomeu Bueno pai, que é o Anhanguera. Então ele resolveu retomar a bandeira, né? E aí por isso que aconteceu um pouquinho mais tarde, depois de Goiás, né? Acharam uma terra aqui no meio, uma terra que ficava entre Minas Gerais e entre Mato Grosso. A terra do meio aqui é a nossa Goiás, homenagem aí aos índios Goiá. E eles chegaram aqui, olha o histórico, vocês que gostam de datas direitinho, olha só. O histórico que o Bartolomeu Bueno Velho saiu em 1682. Nessa data, ele recebeu autorização para vir explorar, né, a nova capitania que ia nascer. E ele morreu, certo? O filho dele, quando começou, ele tinha só 12 anos, né? Então, demorou um tempo mais, olha aqui, ó, 40 anos depois que começou aqui a bandeira do Bartolomeu Bueno, em 1722, eles encontram aqui ouro no rio, né? No Rio Vermelho, ok? Então, quando eu pergunto para qualquer um, e aí recapitulação aí para o Luiz Paulo, quando é que Goiás começa? Quando é que começa a história de Goiás? Então a data está aqui, ó, 1722, ok? Agora, depois disso, nós temos uma série de elementos que são oficiais. Porque à medida que já descobriu aqui, o rei já foi, ó, então vamos fazer aí tem que tornar um povoado. E o primeiro nome, Gustavo, Povoado da Barra. Barra é uma coisa que acontece. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, professor. Okay, sim, professor. Deu sinal aqui de má qualidade de conexão, mas beleza. Barra é quando chega um rio e chega outro rio e se junta. Chama Barra do Rio Fulano com o Rio Fulano. É um deságue, né? Então, ou seja, era Povoado da Barra. Porque tem, eu acho que um rio ali chama Santo Antônio, que tem um balneário Santo Antônio lá. E o Rio Negro. E o Rio Vermelho. Então, ou seja, é próximo esses dois rios ali chegando, então é Povoado da Barra. Aí o que aconteceu? Um tempinho depois, no ano 1725, né, 3 anos aqui, então se tornou Arraial de Santana. Por quê? Porque a data que foi descoberto o ouro ali em Goiás, foi no dia antes do dia de Santa Ana, certo? Santa Ana é a avó de Jesus, né? Santa Ana é no dia 27 de julho. No dia 26 de julho é aniversário da cidade de Goiás. Vocês sabiam disso? Então teve... Eu acho que você falou sobre isso na aula passada, sobre a Santa Ana. Professor, eu tô ficando muito confuso quando fala cidade de Goiás, porque aí eu fico, eu sempre fico na dúvida, mesmo depois de ter explicado, não sei porquê, mas a minha mente pegou isso, que ela fica em dúvida se é Goiás Velho ou se é Goiânia, quando fala cidade de Goiás. Só que nessa época era Goiás Velho pra gente hoje, era nessa época aí a cidade de Goiás, certo? Professor? Goiás Velho é cidade de Goiás, sim, Luiz Paulo. Goiás Velho, Luiz Paulo, você entendeu? É um nome que realmente nunca existiu, foi só um apelido. Aí, hoje, para nós, hoje em dia, é cidade de Goiás, o nome é atual. E os nomes passados são esses que o professor falou, Arraial Vila Boa, Arraial Vila Boa não, Vila Boa de Goiás, Arraial Santa Ana, e esse outro que falou da Barra. E peguei. Entendeu? Aí o Cidade de Goiás é o nome atual. Nossa, obrigado, Gustavo, obrigado. Eu tava em muita dúvida, porque, mesmo depois do professor ter explicado. Ok. Eu acho que ele saiu da aula, né? Parece que a internet dele oscilou muito. Não, ele não saiu, não, porque... Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Voltei. Eu não tô entendendo isso aqui, não. Hoje o trem aqui tá meio bichado. Mas vocês estavam retomando alguma coisa aí? Eu poderia saber? Sim, é porque o Luiz Paulo perguntou se Cidade de Goiás era o nome passado ou o atual. Eu expliquei para ele sobre o sentido dos nomes. Perfeito. Então, aí agora, 1725, Arraial de Santana, que é a padroeira de Goiás,
porque o aniversário da cidade foi próximo ao dia da Santana, foi um dia antes, no dia 26 de julho, e no dia 27 é o dia de Santana, dia dos avós de Jesus. O senhor não está Certo. apresentando. Uai, tava. Sumiu a apresentação. Eu vou tentar de novo. Aí vocês me confirmam. Foi de novo, foi? Ainda não. Para mim foi. Então, às vezes, algum vai aparecer. Mas não tem problema. A gente está falando, a gente está narrando, né? A gente está narrando. Então, Arraial de Santana. Inclusive, a capital passa para lá 2 dias no ano. Nós comentamos na aula passada, vocês se lembram disso, meninos? Então, sim, todo no dia de Santa Ana, que é o aniversário, né? É isso. Então, passa para lá, o governador vai para lá, fica lá os 2 dias, né? Faz o trabalho dele, como tem que fazer, a partir de lá mesmo, né? E aí, o que acontece? Muito ouro. Eles investiram bastante naquela cidade lá, porque tinha ouro demais mesmo, né? E eles pensaram que, pronto, acabou, que ó, não precisa de nenhum lugar para encontrar mais ouro. Tanto que o próprio lá se tornou em 1749, nós falamos na aula passada, viu, Gustavo? Agora você vai lembrar aí. Essa terra aqui era de qual capitania? Quem mandava aqui? Qual era o estado que mandava aqui? Lembram? Isso. Antigamente, né, no início, aqui era a capitania de São Paulo. Ok? Nossa, professor, faria mais sentido se fosse pelo menos de Mato Grosso ou Minas Gerais, né? Mas Mato Grosso e Minas Gerais nasceu nesse mesmo contexto aqui, viu? Mato Grosso e Minas Gerais nasceram, então, Minas Gerais 1690, Mato Grosso 1719 e Goiás 1722. Tudo isso aqui era do São Paulo. Aí o que aconteceu? Minas Gerais se desmembrou, se tornou uma capitania de Minas Gerais. Cuiabá se desmembrou, tornou a capitania de Cuiabá. Depois que foi virar nome Mato Grosso como estado, entendeu? E aqui foi capitania de Goiás, vinculada à cidade de Goiás, entendeu? Professor, então tudo... Oi? Eu tenho uma dúvida. Essas capitanias aí, elas eram basicamente meio que o estado, um estado? É o que hoje nós chamamos de estado, entendeu? Mas tinha a mesma função ou tinha outras coisas diferentes? Não, tinha a mesma função. Capitania, olha a palavra capital, entendeu? Capital, cidade capital que tem um estado em volta dela, entendeu? Por isso que capitania. Antigamente, sempre preocupa-se mais com o nome da cidade do que com o nome do país ou o nome do estado. Mas é a mesma coisa, viu? A capitania de São Paulo, ele tinha todo um terreno aqui para dentro do Brasil, porque eles não sabem nem conhecia que terreno que tinha. Aí, com essas bandeiras, começaram a explorar o terreno. E tinha que ser bandeirantes, por quê? Porque era um homem, uma pessoa que tinha ali os seus jagunços e estava muito bem armado, né? Porque era necessário para fazer o processo de defesa, né? Se fosse preciso, encontrasse alguma coisa, algum índio selvagem, encontrasse alguma coisa aí que precisasse eles se protegerem, eles estavam prontos para fazer isso aí, ok? Então, pronto. 1749, 1722 foi descoberto o ouro aqui, aí eles foram ficando por aqui, foi mudando o nome da cidade, porque a cidade foi crescendo, né? 1749, aí sim nós temos a capitania de Goiás, que aí, como o Luiz Paulo acabou de perguntar, é como se fosse, então, o estado de Goiás nasceu. E aí, nessa capitania, aí nós temos a chegada do governador, porque até então nós não tínhamos governador, porque aqui não era capitania, o nosso governador aqui era o meu governador de São Paulo, né? Aí o governador daqui, o primeiro governador que foi mandado pelo próprio Dom João VI, é uma recapitulação, nós já falamos na aula passada, o nome dele é Marcos, Dom Marcos de Noronha, e ele tem um título... No caso, Conde dos Arcos. Ele tem um título de conde, Conde dos Arcos, né? Agora, vamos lembrar aqui, por que se estabeleceu a cidade de Goiás? Por que começou ali ser cidade de Goiás? É porque o nome, se o senhor está falando sobre o nome, porque o nome tem toda uma função de acordo com o crescimento da cidade. Não, eu estou perguntando por que estabeleceu o Arraial. Por que começou a história de Goiás aqui? Professor, a comercialização. Professor. Oi. Bandeirantes? Eu posso explicar, professor Caio? Eu acho que foi por conta que eles acharam muito ouro. Ponto, Luiz Paulo. A história de Goiás começa com a descoberta do ouro em Goiás. Ok?
É isso aí. E, professor, vale constatar aqui também que não era ouro, pouco ouro, não, era muito ouro. Justamente. Principalmente no Rio Vermelho. A gente até comentou isso na outra aula, sobre os índios usarem adereços com ouro e não saber sobre o valor, a estimativa do valor do ouro. Então, por isso, depois que eles chegaram aqui, ameaçaram os índios, não só pelo caso das terras, também por causa do ouro. Porque eles já viram o ouro aqui se demonstrando em grande abundância. Então, veja bem, gente. Professor, me surgiu uma dúvida aqui. Pode falar. Então, quando vieram para cá e viram que tinham muito ouro, essas pessoas, quem veio era bandeirante? Sim, sim. Era o bandeirante. Agora, Maria Eduarda, continua. O que era o bandeirante? O bandeirante... Eram pessoas que, por exemplo, ficavam em um lugar e quando, por exemplo, ela via que em outro lugar tinha a pessoa, ele não ficava lá, ele caçava outro rumo. Essa é a bandeira, né? Você deu a definição da bandeira que eles carregavam e marcavam o território. Sim. Mas quem é o bandeirante? Que função é essa de ser bandeirante? Sim, professor, é o que está carregando a bandeira. É óbvio, né? É óbvio, é quem carrega a bandeira. Mas sim, tenta aí, pode falar, Gustavo, e qualquer coisa a gente retoma. Ok, professor, a Maria Eduarda, ela citou, como o senhor já disse, né, sobre as bandeiras, né? Os bandeirantes são quem compõe essas bandeiras para fazer, vamos dizer, tudo acontecer. Os bandeirantes, eles são homens, né, que participavam das bandeiras, e eles eram paulistas, das elites, porque eles tinham que ter dinheiro, armamento, homens, né, como o senhor já disse, e eles atuavam na captura de escravos. Então, e isso tudo fazia parte para atrair principalmente o maior número de escravos, né, para a colônia, para servir mais ali para a elite. E isso também fazia com que eles conquistassem capitanias, que no caso eram os estados, né? Porque, como o senhor disse, São Paulo era tão grande que não conheciam todo o território. Então, eles foram fazendo essas capitanias devido aos bandeirantes e às bandeiras. Uhum. Então, em termos práticos, né, Maria Eduarda e seus colegas aí, suponha que você é uma bandeirante e eu sou o rei. E o Gustavo é um bandeirante também, certo? Aí eu dou uma autorização. Tá aqui, Maria Eduarda, você com seu grupo, você pode sair para esse rumo aqui, ó, vai no rumo norte. E o que você achar de riqueza lá, você volta aqui e me avisa dessas riquezas. E se tem mais riqueza, a gente vai marcar o território lá. E eu vou te pagar a comissão, vou te pagar aí o percentual de você ter descoberto a coisa lá. E dou a mesma autorização para o Gustavo. Você leva a sua bandeira Maria Eduardo, o Gustavo leva a bandeira Gustavo. E vocês vão sair para o meio do mato, um mato que não tinha GPS, entendeu? Não tinha satélite, não tinha Waze. Eu quero te dizer que é um lugar que eles entravam no mato e não sabiam para onde saía. Entendeu? Ele só entrava. E depois, assim, marcava a volta. Não tinha como voltar, mas enfim. Mas entrava. Só que podia acontecer de você, Maria Eduarda, sair para um canto do mato e o Gustavo também sair no campo do mato e encontrar os dois lá no meio. Né? Aí, nesse sentido, aqui está a bandeira do Gustavo. Então, Maria Eduarda, vai procurar um outro lugar para pôr sua bandeira, para ir para outra banda. Né? Então, essa é a questão. Era uma questão de negócio, era uma questão de negócio mesmo. Repetindo, né? Porque o rei dava essa condição para a descoberta de novas riquezas. Uma riqueza que eles tinham certeza que eles iam achar, que é índios para escravização. E vocês tinham certeza que ia para procurar mesmo. Só que, por acaso, começaram a achar ouro. Começaram a achar ouro em Minas Gerais, começou a achar ouro em Mato Grosso e acharam ouro aqui em Goiás. Coisa que em outros locais não estavam achando. Então, tem alguma coisa geográfica, geológica por aqui, que determina que aqui tivesse ouro. O fato de, agora voltando para o ponto histórico, tá, gente? O fato de ter achado esse ouro aqui, que eu fiz a pergunta agora há pouco, né, fez com que o governo investisse aqui, reconhecesse aqui, fez com que Goiás se tornasse uma capitania diferente de São Paulo, fez com que Mato Grosso, no caso Cuiabá, né, se tornasse uma capitania diferente de São Paulo. Certo? Tanto que, então, em 1749, trouxe um governador aqui, não um governador para cá, certo? E aí o que acontece? Acontece que no ano seguinte, 1750, o principal motivo de começar a capitania de Goiás, começou a acabar o ouro. E agora? Né? Começou a acabar o ouro. E esse ouro foi acabando,
Até que, o que é o acabando, né? Cada vez que extraindo, extraía menos, né? Tinha menos para ser extraído. 1770, pronto, acabou. Pôde suspender a garimpagem por aqui. É claro, viu, Gustavo, que até hoje, nós estamos aí 200 anos depois dessa história, tem muita gente daqui da nossa região que vive de garimpar. E estão garimpando aqui, no Rio Claro, que passa aqui em Israelândia, está garimpando nesses riozinhos por aqui, e vez ou outra ele ganha, pega um ouro lá que dá para a despesa dele durante um ano, né? E ele vai tentando, garimpando por aí, certo? Achando um ourinho aqui, um ourinho ali, e vivendo a vida. Só não tem mais o ouro, que era um ouro, sabe, para sustentar o estado inteiro, como foi no surgimento da capitania de Goiás aqui na história, certo? Então, o que acontece, Maria Eduarda e seus colegas? Goiás acabou, sabe? Apagou Goiás. Isso no cenário nacional. Ficou aqui algumas famílias de gente rico, gente fazendeiro. E aí, como já tinha se tornado capitania, aí nós continuamos tendo governadores, continuamos tendo tudo, mas Goiás não tinha expressividade nacional de 1770 para frente. E você tem alguns nomes aí, tá vendo? Olha, os Bulhões, os Fleury, os Caiado, entendeu? Inclusive nós temos o nome Caiado, governador hoje, então você tinha aí lá atrás essa situação. Quando é que se tornou cidade de Goiás? No 1818. E esse foi o último nome da cidade de Goiás. Goiás, cidade de Goiás, Goiás, cidade de Goiás. Viu, Luiz Paulo? Então, ó, Goiás Velho, não, certo? E o povo de lá é meio chateado com isso, entendeu? Eu também falei com vocês na outra aula, só para recapitular também, quem nasce na cidade de Goiás, qual que é o título que recebe? Quem nasce em Iporá e Poraense, né? Vila Boense. Justamente, porque aí eles retomam o nome anterior da cidade, que era Vila Boa. Então, quem nasce em cidade de Goiás é Vila Boense, né? Não é goiano, porque quem é goiano é quem nasce em Goiás, que é um pouco mais amplo. Beleza, e ainda meninos. Tem os goianienses, né, professor? E o goianiense, que é da Nova Goiás, né? De Goiânia, propriamente dito. Então, olha só. Aí, quando acabou o ouro, e aí? Como é que ficou? O que tinha por aqui? Pecuária e agricultura, certo? E essa agricultura, principalmente, que hoje o Goiás é bem conhecido no cenário nacional. Entendeu? Então, hoje é bem diferente daquele professor, momento lá. Além disso, falando em agricultura, Rio Verde, professor, é a maior cidade do Brasil nessa questão de agricultura, professor. Na questão de agricultura, acho que agropecuária é outra cidade, outro estado, mas agricultura é Rio Verde, professor. Mas é isso. Essa questão que você acabou de contar aí pra gente, Vitor, começou em 1980 para cá. Tá vendo? 1980. Quando é que Goiás ficou apagadinho na história? 1770. Então, ó, 1800, 1970. Então, 210 anos depois, aí Goiás, pá. E essa questão que você está falando para a gente aí é a questão do TEC, né? Agro é TEC. A tecnologia ligada ao agro, que se tornou um agronegócio. Então, aí o Goiás, ele, pá, bombou aí de lá para cá. Até uma profissão, né, professor? Uhum. É uma faculdade, né? uma graduação que você pode fazer, agronegócio, né? E aí, nesse gancho que o Vitor acabou de falar para a gente aí, sabe? Goiás tem lá o Tecnoshow, eu acho que Rio Verde tem lá o Tecnoshow, que a gente sempre fazia uma viagem levando aluno para lá. Agora, nos últimos anos aí, nós estamos cada vez mais intimistas, né? Sem muito... Professor, falando nisso, eu estava vendo uma notícia. Desculpa o barulho aqui, porque minha mãe está fazendo uns trem aqui, mas tudo bem. Rio Verde foi a primeira cidade do Brasil, acho que só tem Rio Verde hoje, que recebeu a tecnologia 5G. Entendeu? Tecnologia 5G. Por causa das máquinas agrícolas. Que precisa, né? Que precisam, né? Para uma melhor comunicação. Porque elas praticamente dirigem sozinhas. Sozinha é um jeito de falar, né, Vitor? Elas são controladas remotamente, né? Mas tem alguém que está controlando. A máquina, ela não sabe onde ela tem que passar, não. Eu já usei o 5G, é muito bom. Então, quem tem a prata, né, pode comprar Mas, enfim, pessoal, então, nessa questão desse pulo da história aí,
A questão da agricultura, que o Vitor acabou de falar, etc. Essa terra nossa aqui era uma terra muito ruim, sabe? É uma terra, vamos pensar bem, é uma terra muito ruim. Mas a própria tecnologia já encontrou caminhos para corrigir o solo. Corrigir ali, tem que colocar calcário, tem que colocar magnésio, colocar não sei o quê. Ele já faz. Porque o nosso solo é muito ácido, né, professor? Então, tem muita acidez. Por isso que é um dos motivos das árvores do cerrado serem tortas. Até mesmo para a acidez de algumas coisas, de alguns frutos do cerrado. Tudo tem a ver com a nossa terra muito ácida. Agora, com a tecnologia que foi descoberta, dá para se corrigir essas questões. Faz o estudo do solo, corrige lá o que precisa, planta e dá a melhor plantação, melhor produção do Brasil inteiro. Isso nós temos uma história mais recente, né? Uma história mais recente, não, uma história muito recente, a história do nosso tempo. Mas o que eu quero dizer aqui para fechar aqui esse ponto da aula de hoje, gente, é o seguinte. Ficou aí o Brasil uma terra de coronéis. Quem são os coronéis? São os grandes fazendeiros, os que mandam no local. Então, o coronel ali, ele vai ser prefeito? Se o coronel quiser que seja prefeito, ele vai determinar quem é o prefeito. E nós temos essa situação aí na nossa história, bem definida a partir daí. Aí, outro momento histórico que teve foi com a chegada de um presidente chamado Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas empreendeu um processo chamado Marcha para o Oeste. Sabe, nós estamos no Oeste. Então, ele teve um outro grupo. A Marcha para o Oeste, professor, eu sei dessa história, foi principalmente para fins econômicos do Brasil. Foi na época do Estado Novo. Sim, mas sempre foi. Eles só vieram para cá para buscar, não foi buscar riqueza? Em 1700, 1700? E pronto. E só ficou aqui enquanto tinha riqueza, depois foram embora. Getúlio Vargas, Marcha para o Oeste, buscar mais riqueza. E vieram, só que aí ficaram algumas coisas mais permanentes, né? Muitas cidades nasceram nesse contexto, inclusive Iporá, o nosso próprio Israel de Amorim aqui, ele tinha contato direto com o presidente da República, o Getúlio Vargas. Então, nesse caso, tem Amorinópolis, professor. Amorinópolis e Israelândia, né? Israel, Amorim. Israelândia e Amorinópolis, justamente, o nome do moço. E ele morava por aqui também, morreu lá em Israelândia. Então, gente, olha só. Em 1933, então, aí nós tivemos um governador aqui, chamado Ludovico Teixeira, que tinha acordos com o Getúlio Vargas e fez essa transferência. A transferência criou Goiânia, né? Primeiro construiu Goiânia, começou a construir Goiânia em 1933. E em 1937, Goiás passou, a cidade de Goiás deixou de ser a capital e a capital passou a ser a Nova Goiânia. E por isso começou essa história, viu, Luiz Paulo? Se a capital está na Nova Goiás, Goiânia, então a outra Goiás fica sendo a Velha Goiás, ou Goiás Velho, ok? Mas é só o dizer das pessoas mesmo, sem nada nesse sentido aí. Beleza? Linguagem popular. Então fica esse furo na história. Fica um tempo que o Goiás fica apagadinho, que foi de 1770 até 1930. Aí, 1930 para cá, aí nós já temos aí uma retomada de uma série de questões até chegar no auge, porque eu acho, viu, Vitor? Nós não temos uma outra novidade para a gente contar para ninguém sobre, lá em Goiás tem. O que tem aqui é o agro, que está sendo ainda a bola da vez, né? Está sendo a situação da vez aqui, é a questão agropecuária mesmo, como sendo o nosso forte principal. E mesmo que tenha, tipo lá em Rio Verde, Jataí, Mineiros, tem aí a Perdigão, tem a Sadia, essas grandes empresas, esses frigoríficos, mas tudo isso está ligado com o quê? Com agro, né? Agronegócio, coisa que sai da fazenda. Tá tudo bem, meninos? Tá claro? Sim, sim. Então tá bom. Aí eu não tenho tarefa para falar para vocês que está pronto agora, entendeu? Eu tenho que passar o final de semana para mim poder elaborar uma série de coisas. E aí eu vou estar atualizando o blog, pôr as aulas gravadas, essa coisa toda. Aí depois a gente conversa na próxima aula, segunda-feira, para a gente ver o que vai acontecer, certo? Ok, professor, tchau. Ok, professor, tenha um bom final de semana. Obrigado. Mas na verdade, nós temos o último horário, né? Agora que eu estou me lembrando aqui. É. Até mais tarde, até loguinho, até agorinha. Até logo. Ó, pessoal, vai ter uma live agora, no próximo horário, tá, gente? Mas aí o professor vai falar para vocês, tá? Chamado professor, eu vou falar. Como assim? Não, o professor vai falar para vocês, próximo horário. Desculpa aí.
A frequência vai estar no grupo? Eu vou pular agora, tá? Tá bom. Mas a frequência não é só depois da próxima aula, não? É 2, tá? 2 aulas tá. no dia, 2 frequências no dia, tá? Certo. Certo. Professor, tem palavra-chave na frequência? Não, eu nunca trabalhei com essa perspectiva com vocês, tá, Vitor? Nunca coloquei de palavra-chave, tá?